Olá galera, tudo bom? Bem-vindos ao canal SPM. Vamos iniciar uma nova playlist de videoaulas para o 8º ano do Ensino Fundamental 2, vendo nessa primeira aula conjuntos numéricos com números racionais e números irracionais. Conjunto numéricos 1. Números racionais. Já estudamos os seguintes conjuntos numéricos: conjuntos dos números naturais, que têm como símbolo uma letra N maiúscula, isso no 6º ano. Esse conjunto N é formado pelos números 0, 1, 2, 3, e esses 3 pontinhos após o 3 significa que o conjunto é infinito. Depois, no 7º ano, nós conhecemos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z maiúscula. Esse conjunto é formado pelo número 0. À direita do 0 temos os números 1, 2 e 3 positivos, e à esquerda do 0 temos seus respectivos opostos. E o que seria opostos? Como você pode observar, opostos é o mesmo número, porém precedidos de um sinal de menos. Isso nos deixa com menos 1 é o oposto do número 1 na direita, o menos 2 é o oposto do número 2 positivo, o menos 3 é o oposto do número 3 positivo, e assim por diante, como indica os 3 pontinhos depois do 3 positivo e antes do 3 negativo. E agora, no 8º ano, vamos conhecer o conjunto dos racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q maiúscula, e seus números é dado na forma de A sobre B, que é os números fracionários, ou seja, as frações, que podemos chamar também de razão. Numa fração, o número A, ou seja, a parte de cima da fração, é chamado de numerador, e esse é um número que pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, eu posso usar qualquer número desse conjunto, que pode ser os negativos, o zero ou os positivos. Já o número de baixo da fração chama-se denominador, e esse denominador também pertence ao conjunto dos inteiros, porém com uma observação. Note que esse conjunto dos inteiros possui um asterisco, e quando o asterisco está elevado a qualquer símbolo de conjunto, devemos nos lembrar que ele exclui o zero. Portanto, eu só posso ter números negativos ou positivos. O zero na parte de baixo da fração me deixa com uma fração indefinida, ou seja, sem solução. Então, os números racionais são aqueles que podem ser representados como o quociente de dois números inteiros com divisor diferente de zero, ou seja, uma fração nada mais é do que uma divisão, onde temos a parte de cima, que é o numerador, sendo dividida pela parte de baixo, que é o denominador. Veja os exemplos a seguir. No item A temos 6 sobre 2, ou 6 meios. Podemos ler essa fração dessas duas maneiras. Aqui temos o numerador 6 sendo dividido pelo denominador 2. E essa divisão é igual a 3. Isso significa que eu posso representar o número 3 em forma da fração 6 meios. Já no item B, eu tenho um numerador igual a 12, sendo dividido por um denominador igual a 5. E essa divisão não é exata, pois ela me dá um quociente igual a 2,4, que é um número decimal. Porém, esse número decimal eu consigo transformá-lo de volta na fração 12 sobre 5. Então, posso dizer que aqui temos duas formas de números racionais, ou seja, tanto em fração como em número decimal. Agora, no item C, nós temos 4 sobre 3, ou podemos ler também 4 terços. Agora, se eu dividir o numerador 4 pelo denominador 3, eu terei o número decimal 1,333, seguido de 3 pontinhos. Esse número é chamado de dízima periódica, onde o seu período após a vírgula é 333, seguido da reticência, que é esses 3 pontinhos. Isso significa que essa divisão não é exata, e o 3 vai se repetir infinitamente. Porém, como ela é periódica, existe maneira de calcular e transformá-la de novo na fração 4 terços. Esses cálculos nós vamos aprender mais à frente durante esse curso. Portanto, para o item C, eu posso dizer que temos aí
duas formas de representar um número racional. No próximo quadro, vamos conhecer o inverso de tudo isso que vimos até agora, que é os números irracionais. Então vamos agora apresentar um novo conjunto ou dos números irracionais. Números irracionais não podem ser representados como quociente de dois números inteiros, e sua representação decimal é infinita e não periódica. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I maiúscula. E o que quero dizer isso de dízima não periódica? Bem, nos racionais nós tivemos uma dízima periódica onde o período, que são os números após a vírgula, se repetia. Já os irracionais teremos números decimal, que é o período após a vírgula, é infinito e não periódico, ou seja, não se repetem. Veja alguns exemplos desses números. Temos a raiz quadrada de 2, que não é uma raiz exata, e se colocarmos essa raiz numa calculadora, teremos esse resultado a seguir, onde sua parte periódica é toda aleatória, ou seja, não se repete. E por isso não consigo transformar essa dízima não periódica em uma fração. O mesmo acontece com a raiz quadrada de 5, que me fornece uma dízima periódica que não se repete. Ou seja, todo número que não possuir uma raiz quadrada exata entra nesse conjunto, pois suas dízimas serão sempre não periódicas. Temos ainda o famoso número π, que é uma letra do alfabeto grego muito usada na geometria, que também nos fornece uma dízima não periódica. Note os três pontinhos após as dízimas, isso é só para identificar que seus períodos são infinitos. Seguindo o texto, ainda temos que o conjunto formado pela união de todos esses conjuntos, que é o N maiúsculo, o Z maiúsculo, o Q maiúsculo e o I maiúsculo, ou seja, naturais, inteiros, racionais e irracionais, é chamado conjunto dos números reais, representado pela letra R maiúscula. O conjunto dos números reais é comumente representado por meio do diagrama de Venn e Euler, que são dois matemáticos da antiguidade que deixaram grandes trabalhos sobre conjuntos numéricos que estudamos hoje em dia. Veja como fica essa representação na figura abaixo. É uma figura dada em forma de círculos, um dentro do outro, onde o primeiro conjunto que aprendemos fica no centro, que é o conjunto dos naturais, que é a letra N maiúscula. Após ele, temos o conjunto dos inteiros com a letra Z maiúscula. Depois temos o conjunto dos racionais com a letra Q maiúscula, seguido do conjunto dos irracionais com a letra I maiúscula, e todos eles fazem parte do conjunto dos reais. E aí, galera, até aqui tranquilo? Então, no próximo quadro, vamos resolver alguns exercícios para a gente ficar craque nesse assunto. Exercício número 1. Associe os símbolos da coluna da esquerda com seu respectivo conjunto na coluna da direita. Na direita, no item A, temos o símbolo dos racionais. No item B, temos o símbolo dos inteiros. No item C, temos o símbolo dos naturais. E no item D, temos o símbolo dos reais. Agora na esquerda temos números naturais, depois temos números racionais relativos, depois temos números inteiros relativos e números reais. Bem, galera, começando a responder pelo primeiro item acima, onde está escrito números naturais, sabemos que esses números são representados pelo símbolo N maiúsculo. Então a nossa resposta é a letra C. Já no segundo temos a frase números racionais relativos, e aqui sabemos que esses números são representados pelo símbolo Q maiúsculo. Então aqui teremos a letra A. No terceiro temos números inteiros relativos, que sabemos que é o símbolo Z maiúsculo. Então a nossa resposta fica a letra B. E no quarto lugar temos números reais, que é representado pelo símbolo R maiúsculo. Então finalizamos aqui com a letra D. Exercício número 2. Complete as lacunas escrevendo racionais ou irracionais. Item A. Os números de representação decimal são
Bem, galera, como vimos nos exemplos no início da aula, os números decimais pertencem aos racionais. Item B. Os números de representação decimal infinita e periódica são. Bem, vimos também nesses mesmos exemplos que os números que possuem um período que se repete são os racionais. Item C. Os números de representação decimal e não periódica são. Bom, galera, para esse item tivemos essa informação no segundo texto que nos disse que, quando isso acontece, os números são irracionais. Item D. Os números naturais são. Bem, para responder esse item, basta se lembrar do diagrama que vimos no texto anterior, onde ele mostrava que os inteiros e os naturais pertencem aos racionais. Então a nossa resposta é racionais. Item E. Os números inteiros são. Nesse item, usando o mesmo raciocínio que fizemos no item anterior, podemos dizer com certeza que os números inteiros são racionais. Item F. As raízes não exatas são números. Bom, para esse item, tivemos exemplos de raízes não exatas no segundo texto, referente aos números irracionais. Então a minha resposta aqui é irracionais. Item G. As raízes exatas são números. Bem, galera, ao contrário do item anterior, as raízes exatas me dá como resultado um número natural, que sabemos que pertence aos racionais. Então posso dizer que raízes exatas são números racionais. Item H. Os números, um espaço em branco para responder, podem ser escritos em forma de fração. Nesse item tivemos a informação no primeiro texto, no início da aula, que os números fracionários são racionais. Essa é a nossa resposta para completar a lacuna. Item I. Os números, um espaço em branco para responder, não podem ser escritos em forma de fração. Para esse item, vimos no segundo texto que os números que possuem dízimas não periódicas, o que não nos deixa transformá-las em frações, são os números irracionais. Exercício número 3. Escreva Q para racionais e I para irracionais. Item A, 2,5. Nesse item A temos um número decimal que sabemos que pertence aos racionais. Então teremos como resposta aqui o símbolo Q de racionais. Item B, 0,333. No item B temos uma dízima periódica na qual o seu período se repete, e quando isso acontece, eu consigo transformá-la numa fração. Então aqui temos como resposta o símbolo dos racionais. Item C, 3,2. Para responder esse item ficou fácil, não é mesmo? Basta compará-lo com o item A, só foi trocado o seu valor numérico, mas o tipo de número é o mesmo. Então aqui teremos o símbolo Q de racionais. Item D, 0,8. Nesse item D também ficou fácil, não é mesmo? Pois ele segue o mesmo raciocínio dos itens A e C. Então aqui teremos a resposta Q de racionais. Item E, 2,236817. Bem, galera, nesse item nós temos uma dízima periódica em que o seu período não se repete. Então esse é um número irracional. Portanto, a nossa resposta é I de irracional. Item F, 7. Esse item é o mais fácil de todos, não é mesmo? Porque temos aqui um número natural que sabemos que é racional. Então, a nossa resposta é Q de racional. Item G, 1,732168. No item G temos de novo uma dízima periódica em que o período não se repete, que sabemos que isso só acontece com os números irracionais. Então vamos ficar com a resposta I de irracionais. Item H, 5,343434. No item H temos uma dízima periódica cuja o período 34 se repete. Então essa é uma dízima que eu consigo transformá-la em uma fração. Então a resposta aqui é Q de racionais. Item I, raiz quadrada de 2. No item I temos a raiz quadrada de 2, que sabemos que não é exata, e a raiz que não é exata é irracional. Então aqui teremos o símbolo I
de irracionais. Item J, raiz quadrada de 3. No item J temos de novo uma raiz que não é exata, portanto a nossa resposta aqui é I de irracionais. Item K, raiz quadrada de 9. Já no item K, nós temos a raiz quadrada de 9, que sabemos que é uma raiz exata, e o seu resultado é 3, um número natural. Portanto, a nossa resposta aqui é Q de racional. Item L, raiz quadrada de 16. Nesse item, temos de novo uma raiz exata, onde temos como resposta um número natural, pois a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, a nossa resposta é Q de racionais. Exercício número 4. Assinale com um X somente os números que não são racionais. Ou seja, nesse exercício, vamos assinalar somente os números irracionais. Item A. Raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 não é exata, então ela é irracional e fica com um X. Item B. Raiz quadrada de 6. Essa raiz também não é exata, então ela fica com um x. Item C, a raiz quadrada de 16. Agora temos a raiz quadrada de 16, que vimos no exercício anterior, que ela é exata, então ela fica sem marcação. Item D, 0,8. Agora temos o número decimal 0,8, que é possível transformá-lo em uma fração. Portanto, ele é racional e fica sem marcação. Item E, 9. O número 9, sendo um número natural, o que o torna também um número racional, fica sem marcação. Item F, 2,449. Nesse item temos uma dízima não periódica, então temos um número irracional, portanto, vamos assinalar com X. Item G, 1,333. Esse item nos fornece uma dízima periódica, o que a faz ser um número racional, então aqui fica sem marcação. Item H, 0. Nesse item temos o número 0, que sabemos que faz parte do conjunto dos naturais, portanto, racional. Então aqui fica sem marcação. Item I, raiz quadrada de 7. No item I temos a raiz quadrada de 7, que sabemos que ela não é exata, então esse número é irracional, portanto marcamos um X. Exercício número 5. Escreva verdadeiro usando a letra V maiúscula ou falso usando o F maiúsculo. Item A, 2,5 é um número racional. Bem, galera, esse é um número decimal que é possível transformá-lo em uma fração, portanto ele é racional. Então aqui a resposta é verdadeiro. Item B, 2,5 é um número irracional. Bom, galera, essa afirmação não é possível, não é mesmo? Pois acabamos de verificar que 2,5 é racional, então ele não pode estar ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Portanto, a resposta aqui é falso. Item C, 2,5 é um número real. Bom, galera, já essa afirmação é correta, pois vimos no início da aula que todos os conjuntos que vimos até aqui faz parte do conjunto dos reais. E como o 2,5 faz parte dos racionais, então a resposta aqui fica V de verdadeiro. Item D. A raiz quadrada de 2 é um número racional. Para esse item, já vimos em alguns exercícios anteriores que essa raiz não é exata, então essa afirmação é falsa. Item E. A raiz quadrada de 3 é um número irracional. Já esse item está correto, não é mesmo? Pois temos aqui uma raiz que não é exata, então teremos como resposta um V de verdadeiro. Item F. A raiz quadrada de 3 é um número real. Essa afirmação também está correta, pois sabemos que todos os conjuntos que já vimos até aqui fazem parte do conjunto dos reais. Então temos um V de verdadeiro. Exercício número 6. Escreva convenientemente no diagrama de Venn os números. Dada a relação de números, observamos que ela é composta por números positivos, números negativos, frações, fração negativa e o zero. Então fica claro aqui que temos três tipos de conjuntos. Por isso,
precisamos de 3 diagramas, um dentro do outro, como mostra a figura a seguir. Beleza, agora devemos nos lembrar que o diagrama no interior dos outros dois é o conjunto dos naturais, o próximo diagrama é o do conjunto dos inteiros e o terceiro diagrama é o do conjunto dos racionais. Então vamos começar a preencher pelo conjunto dos naturais. E o seu primeiro elemento é o zero. Para a gente não se perder nessa quantidade de números, vamos apagar ele daqui e levá-lo para o seu devido lugar, que é o conjunto dos naturais. O próximo morador desse conjunto vai ser o número 3, que vamos apagá-lo e trazer para o conjunto. Depois temos o número 7, que vamos apagar e trazer para o conjunto. Temos também o número 8, que vamos apagar e trazer para o conjunto. E finalizamos esse conjunto com o número 9. Então ele some daqui e vai morar no conjunto. Aí está finalizado o conjunto dos naturais, com os números 0, 3, 7, 8 e 9. Vamos passar agora para o conjunto dos inteiros, onde seu primeiro elemento é o menos 1, vamos apagá-lo e levá-lo para dentro do conjunto Z. Depois temos o número menos 2, que vai ser apagado para levarmos para dentro do conjunto. Temos também o 7 negativo, vamos apagá-lo e levar para o conjunto. Agora temos o número 9 negativo, que vamos apagar e colocá-lo no conjunto. Note agora que temos uma fração negativa que poderia fazer parte desse conjunto. Porém, esse número, por ser uma fração, ela vai fazer parte do conjunto dos racionais. Então vamos apagá-la e trazê-lo para o conjunto dos racionais. E esse conjunto ainda vai conter as frações 1/4, que vamos apagar e trazer para o conjunto. E por último, apagamos a fração 3/5, que vai ser a nova moradora do conjunto dos racionais. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula para dar aquele like, o que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a galera do 8º ano. Até a próxima aula.